في سنة 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي. وانا قلت له يعني اذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لايام الحاكم بامر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. انا في رايي ان كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا، انت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا استاذ انت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة، ما لبستهاش طرحة ليه؟ فكنت انت إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد الناس. No Egito, há mais de 5.000 anos, existiam dois reinos: o Alto Egito, no Vale do Nilo, e o Baixo Egito, no delta do Grande Rio. Com a unificação desses dois reinos, em torno do ano 3000 a.C., inicia-se a Era dos Faraós, e ao mesmo tempo começam os tempos históricos. Dessa civilização tão antiga, ficaram monumentos conhecidos como as pirâmides, as obras de estatuária e os hieróglifos, celebrando a busca da imortalidade e o culto aos mortos. Mas a cultura egípcia foi mais do que isso. Ela influenciou o Ocidente através da Grécia, dando lições de astronomia e matemática. Mais tarde veio a decadência, e o Egito foi ocupado sucessivamente por persas, gregos e romanos. No século VII d.C., chegaram os árabes e o país foi convertido ao Islã. A partir do século XVI, o Egito passa a pertencer ao Império Otomano. Durante breve período, no fim do século XVIII, são os franceses, chefiados por Napoleão, que dominam o país. Daí em diante, é o Ocidente, através da Inglaterra, que pouco a pouco vai minando o poder nominal dos turcos. Declarado protetorado inglês oficialmente no início do século, o Egito parece então um país à procura de sua identidade nacional, dilacerado entre a grandeza do passado dos faraós e a submissão colonial. Após a derrota na guerra contra Israel em 1948, tudo parece maduro para uma revolução. A monarquia egípcia era chefiada pelo rei Farouk, acusado de corrupção e despotismo. Em 1952, o Comitê de Oficiais Livres derruba Farouk e proclama a República. O coronel Naguib assume a presidência, mas dura pouco. Gamal Abdel Nasser toma o poder e inaugura a história do Egito moderno. Também coronel, Nasser era de família camponesa e desde a juventude clamava por um chefe que despertasse os infelizes mergulhados na inconsciência.
Engajado no movimento nacionalista, ele lutara contra os ingleses desde seus tempos de estudante. Combateu os israelenses em 48 e a derrota humilhante solidificou suas ideias revolucionárias. Carismático, orador de massas, Nasser encarnou o sonho de unidade dos povos árabes. Em 1955, juntamente com o indiano Nehru e o indonésio Sukarno, ele lança as bases do chamado neutralismo positivo na Conferência de Bandung. Quando, em 1956, os Estados Unidos anulam um empréstimo para a construção da represa de Assuã, Nasser anuncia a nacionalização do Canal de Suez. Em represália, israelenses, ingleses e franceses invadem o Egito. A intervenção se frustra devido à pressão da União Soviética, dos Estados Unidos e da ONU. É o momento de glória de Nasser. Considerado líder de todo o mundo árabe nos anos seguintes, ele reforça seus laços com a União Soviética, que acaba financiando a represa de Assuã. Apenas pouco mais de 3% do território são de áreas cultiváveis. O Vale do Nilo, o Delta do Nilo e alguns oásis dispersos pelo país. 99 em cada 100 egípcios habitam nessas áreas. O resto são desertos, onde vivem 100 mil beduínos. Por isso se diz, repetindo o historiador grego Heródoto, que o Egito é uma dádiva do Nilo, único rio do país. Quando Nasser iniciou em 1960 o projeto da gigantesca represa de Assuã, o objetivo era transformar a face do Egito. Com uma capacidade de 10 bilhões de quilowatts, Assuã iria gerar energia para projetos industriais e irrigar as terras estéreis do deserto. Graças à represa, a área agricultável do país aumentou em 1/3. Mas, ao longo dos canais de irrigação, começou a surgir uma camada branca. É o sal do solo do deserto que vem à superfície. Isso ameaça transformar os campos recuperados em novos desertos. Por outro lado, as mudanças na sociedade egípcia também ficaram aquém dos sonhos de Nasser. Ainda hoje, mais de metade da força do trabalho vive da agricultura. E os camponeses, os felás, cultivam a terra com métodos arcaicos. Pobres e sem perspectiva, eles migram para as cidades, onde entram num outro mundo. No Cairo de hoje, discotecas, filmes eróticos, boutiques mostram a penetração da cultura ocidental. Contra essa influência e o caráter relativamente leigo do Estado egípcio, os irmãos muçulmanos ensaiam rebeliões frustradas. O hino nacional egípcio diz: a ti, meu país, entrego meu amor e meu coração. Para os egípcios, Nasser, ao morrer, tinha sido digno dessas palavras, dando ao país uma consciência nacional e aos árabes em geral uma promessa de destino. مصر